Olá, pessoal, de volta com mais um vídeo. Então, agora nós vamos ver como resolver o problema de otimização primal, que é esse aqui definido para obtenção do hiperplano de separação ótimo do SVM. Então, como eu falei, nós temos um problema que é de otimização com restrições de desigualdade. O primeiro passo aqui é a utilização dos multiplicadores de Lagrange. Então, qual que é a ideia, pessoal? A ideia é criar a função lagrangiana, tá aqui, ó. A função lagrangiana, ela vai incorporar quem? Os multiplicadores de Lagrange aqui como um parâmetro, porque as restrições vão ser incorporadas na função objetivo. E a regra é bastante simples. Eu simplesmente copio e colo a função objetivo aqui, e aí, por padrão, a gente vai colocar um menos, né? E para cada restrição, vai ter o quê? O seu multiplicador de Lagrange alfa-i vezes aquela restrição na forma restrição maior ou igual que zero. Então, ó, eu simplesmente peguei aqui essa restrição, coloquei aqui. Tudo bem? Multiplicador de Lagrange I, a restrição I. Como eu tenho N, tem que somar todas. Então, isso aqui é um somatório enorme de restrições, né, pessoal? Isso aqui é um somatório enorme aqui, ó. Tem muitos termos de restrição. Como eu falei, se tiver 1.000 amostras no meu dataset, eu vou ter 1.000 termos nesse somatório. Muito bem. Então, agora eu posso otimizar a minha função lagrangiana. Como? Aplicando o quê? O gradiente da função lagrangiana tem que ser igual a zero. Tudo bem? Lembrando que o gradiente, pessoal, ele é o quê? Aquele vetor, nesse caso aqui, de três componentes, que vai ter na primeira componente a derivada parcial em relação a W, na segunda, derivada parcial em relação a B, terceira, derivada parcial em relação a alfa. E eu vou igualar a zero. Então, as derivadas parciais têm que ser todas nulas. Veja, tanto a de B quanto a de W. Por que eu estou calculando só essas duas? Porque eu quero achar aqui, ó, o W, que otimiza esse critério, e o B. São os parâmetros do meu hiperplano. Não que o alfa não seja necessário, ele vai sair aqui também, mas nós vamos derivar em relação a B e em relação a W. Então, veja, pessoal, ó, derivando a Lagrangiana em relação a B, esse termo é constante, zero. Agora, aqui, ó, se eu derivar tudo isso aqui em relação a B, note que o que eu tenho aqui em relação a B é somatório de alfa-i, y-i, B. Quando eu derivo em relação a B, vai ficar somatório e indo de 1 até n, alfa y, não é? Olha lá, ó. Então, isso eu vou igualar a zero. Tá aqui, ó. Essa é a primeira equação. Estrela. Agora, relação a W, pessoal. Derivando em relação a W, olha o que vai dar aqui, ó. É aquilo que eu falo. Aqui são regrinhas que eu estou usando, né? Porque se a gente fosse derivar na mão, teria que fazer componente por componente. Então, qual que é a derivada? Isso aqui é análogo à derivada do quê? De 1/2 de x quadrado. Cai o 2, cancela, fica quem? Fica x. Então, derivada disso aqui é o próprio w. Olha lá, é o próprio w. E aqui, pessoal, na restrição, derivada em relação a x, ó, vai ficar somatório de alfa-i, y-i, xi. Tudo bem? Alfa-i, y-i, xi. E eu vou igualar isso a zero. Da onde sai o quê? Da onde sai que o meu w, olha lá, ó, é igual a somatório alfa-i, y-i, xi. Tudo bem, pessoal? Agora, veja, tanto o meu B quanto o meu W, eles são funções de alfa, pessoal. Tudo bem? Então, a gente precisa calcular os alfa-is. Tudo bem? Esses alfa-is, eu posso colocar eles tudo dentro de um vetor alfa. Assim, ó. Vou chamar ele de um vetor. Então, eu vou ter aqui alfa 1 até alfa n.
Tudo bem? Isso define um vetor para mim. Então, ó, eu vou fazer o quê aqui? Nós vamos agora, fica mais fácil se nós resolvermos o problema de otimização dual. Então, ao invés do primal, nós vamos calcular o dual. O que que a gente precisa fazer para transformar o primal no dual do problema? A gente vai basicamente substituir essas soluções que a gente teve aqui na formulação original. Aqui é a formulação original. Olha só. Então, ó, primeiro passo, a norma de W ao quadrado, eu vou substituir pela norma disso aqui ao quadrado. Ó. Tudo bem? Então, olha lá, ó, 1/2 da norma de W ao quadrado, 1/2 de W transposto W, que é a definição de norma ao quadrado. 1/2 de, olha lá, soma alfa i, y i, x i transposto, soma alfa i, y i, x i. Reorganizando os termos aqui, vai ficar 1/2 somatório em I, somatório em J, nota que agora é um somatório duplo. Alfa I, alfa J, YI, YJ, XI transposto XJ. Esse aqui é a nossa função objetivo agora. Nossa função objetivo no problema dual. Note, pessoal, que tá, ó, tá vendo que tá explícito em alfa agora? E o segundo termo aqui, ó, esse segundo termo, que eu vou fazer de vermelho, este, nós vamos ter que reescrever ele também. Como? Substituindo o alfa, o W. Então, ó, quem que é o nosso segundo termo? Aplicando a distributiva aqui, ó, vai ficar menos somatório de alfa y e w transposto x, menos b, somatório de alfa y i, mais somatório de alfa i. Tudo bem? Então, ó, devido à equação estrela, pessoal, quanto vale isso aqui, ó? Ora, a gente acabou de ver ali em cima que o somatório de 1 até n de alfa y, e quanto que vale? Zero, ó, zero. Então, esse termo aqui, zero, some. Vai ficar o quê? Vai ficar somatório de alfa i menos somatório de alfa y i. No lugar do W, vou colocar quem? O W asterisco. Esse aqui, 2 estrelas. Colocando W asterisco aqui, olha o que a gente tem. A gente vai cair e rearranjando os termos, vai ficar um somatório duplo aqui, bem parecido com o que a gente fez no termo 1 lá. Então, eu vou ter somatório, indo de 1 até n de alfa i, menos, ó, somatório duplo, i, j, alfa i, alfa j, y, yj, xi transposto, xj. Olha só como é igualzinho que está aqui, tá vendo? Esse termo aqui, ó, e esse, ó, são idênticos. Então, quando eu faço o quê? Isso mais isso, né, pessoal? Ó, isso mais isso que vai ficar isso, vai ficar meio daquilo ali, menos 1 disso daqui, que vai dar menos meio disso daqui. Então, ó, a nossa função objetivo L de alfa é tudo isso aqui, ó. Somatório de alfa i menos 1/2 somatório duplo de tudo isso aqui. Tudo bem, pessoal? Só que notem o seguinte, o problema primal era de minimização. Então, isso aqui também é lá da teoria de otimização matemática. O problema dual, ele é de maximização. Se o primal é minimização, o dual é maximização, e vice-versa. Então, o que a gente quer aqui, pessoal? Nós queremos maximizar quem são os alfas que maximiza essa função objetiva sujeito a quais são as restrições? Os alfa-is tem que ser sempre maior ou igual que zero. Isso aqui vem lá do problema das multiplicadores de Lagrange, das condições de KKT, para todo i de 1 até n, e também isso aqui tem que ser zero. Lembra que a gente derivou? Aqui em cima, ó. Aqui, ó, isso tem que ser zero. Isso entra como uma restrição. Tudo bem? Então, olha, qual a vantagem de ter o problema na forma dual? Tem uma única variável de interesse, que é o vetor alfa, aqui, ó. Tudo bem? Além do que, a gente consegue
definir a função objetivo em termos de produtos internos das amostras. Isso, quando a gente for estudar a versão do SVM usando kernel, isso aqui está prontinho para ser aplicado um kernel aqui, pessoal. Já está na forma prontinha para a gente só vir aqui no XI transposto XJ e aplicar um kernel. Tudo bem? Então, olha, como que eu faço? Eu vou resolver esse problema. Eu vou resolver esse problema usando um método de otimização quadrática, aí, um método de otimização, na verdade, né? Tem vários algoritmos numéricos. Então, veja, é um método numérico, tá certo, pessoal? É custoso resolver isso aqui, principalmente se eu tiver aí muitas amostras na minha base. Ó, esse somatório é duplo, pessoal. Se eu tiver 1000 amostras na minha base, ó, vou ter somatório duplo. Para cada I aqui, eu vou ter 1000 Js. Aí eu vou para o outro I, mais 1000 Js. É 1000 vezes 1000 termos nesse somatório. Muita coisa, né? Então, o SVM, treinamento dele é puxado, é pesado. Então, essa é a ideia. Veja, pessoal, se então eu resolvo esse problema com um método numérico e eu obtenho alfa estrela, ele é a solução ótima. Ora, o W estrela, pessoal, o W estrela está aqui. Eu vou ter os alfas, eu substituo os alfas aqui. O X é os rótulos, eu tenho. O Y é o rótulo, eu tenho todos. Os X, os dados observados, eu tenho. Então, eu vou ter o W estrela, tudo bem? Aí, que mais? Para computar o B estrela, pessoal, eu tenho que usar as condições de KKT. O que são essas condições? São condições necessárias para que a solução desse problema aqui seja ótima, tudo bem? Ela tem que respeitar isso aqui, ó. E quais são as condições de KKT? Basicamente, o produto entre os multiplicadores de Lagrange, ótimos aqui, o alfa e estrela, e as restrições tem que ser igual a zero para todo N, pessoal. Tudo bem, pessoal? Olha, então, se esse produto aqui tem que ser igual a zero, veja bem, olha que interessante, aqui vai ter um insight bacana. Veja, relembrando lá da formulação matemática, se, olha só, yi que multiplica w de xi mais b menos 1 é igual a zero. Vocês lembram quando que isso aqui era igual a zero, pessoal? Lá da definição do problema? Era apenas para as amostras que estavam sobre aqueles hiperplanos H1, H2, as margens de segurança. Então, esse termo todo aqui que está em vermelho, este, só vale zero, pessoal. Para quem? Para as amostras que estiverem em cima dos hiperplanos, das margens de segurança. Tudo bem? Só para quem estiver em cima das margens de segurança, que isso aqui é zero. Para os demais, isso aqui é não zero. Ora, mas para esse produto ser zero, pessoal, então você concorda que o alfa I estrela, ele pode ser não nulo apenas para os vetores que estão em cima das margens de segurança? Para todos os demais que estão lá para trás das margens, ó, vou voltar no desenho lá, ó, voltar no desenho. É que era bem aqui atrás, aqui, ó. Só pode ser zero, só pode ser não nulo o alfa para esse vetor aqui, para esse. Para esses que estão aqui em cima, o alfa tem que ser zero, senão aquele produto lá não dá zero. É isso que eu estou querendo dizer. E esses alfas, para os quais o alfa I é não nulo, eles são os chamados vetores de suporte. Tudo bem, pessoal? É daí que vem o nome, vetor de suporte. Tudo bem? Esses pontos, ó, que não participam do cálculo de W, são todos os que têm alfa I igual a zero. Por que não participa do cálculo de W? Que volta aqui, ó, na solução do W. Aqui, ó. O alfa I vai zerar esse termo. Então, para o W, só vai entrar aqui, pessoal, as amostras que têm alfa
positivo, maior que zero, que são os vetores de suporte. Olha que interessante. Então, para calcular o W, só entra no cálculo as amostras que possuem αi maior que zero. São os chamados vetores de suporte. E são as amostras mais próximas do hiperplano separador, sendo as mais informativas do conjunto de treinamento. Tudo bem? Que bacana. Então, para calcular o W, só entra mesmo quem? As amostras chamadas vetores de suporte. Por isso que são SVMs, máquinas de vetores de suporte. Porque a ideia é identificar quem são esses vetores de suporte. O resto, pessoal, posso até jogar fora. Para calcular o W, só entre os vetores de suporte. E o B também. Olha lá, ó. O B estrela é uma função apenas dos vetores de suporte. Podemos mostrar que o bias do hiperplano ótimo vale isso aqui, ó. O bias ótimo é B estrela 1 sobre o número de vetores de suporte que multiplica o somatório para todo xj pertencente ao conjunto dos vetores de suporte, ou seja, são as amostras do meu dataset para as quais os alfas estrelas são maiores do que zero. Eu vou fazer 1 sobre yj menos o w estrela vezes xj. Tá vendo, pessoal? Então, ó, só depende dos support vectors. Tudo bem, pessoal? Ou ainda, se eu quiser, eu posso substituir o w estrela pela definição dele lá. O w estrela é o quê? É o somatório para todos os vetores de suporte do αi, yi, xi, que fica transposto com esse xj, tudo bem? Posso colocar aqui, ó. Aí eu tô obrigando o meu αi ser maior que zero. Porque é óbvio, né? Se eu pegar todas as amostras da minha base, mesmo os que não são suporte vector, vai zerar esse somatório, vai dar tudo zero. Então é como se eu estivesse somando zero, não vai servir para nada. Tudo bem, pessoal? Interessante, né? Aqui, ó, esse vetor, esse produto interno, que esse produto escalar é feito, ó, para cada par de vetor de suporte. Porque eu tenho um xj aqui e xi aqui. Tá vendo? Somatório interno é xi, somatório externo é xj. Então, eu vou ficar fazendo produtos internos entre os vetores de suporte. E qual que é a regra de decisão? Então, dado que eu tenho o W ótimo e o B ótimo, eu vou simplesmente fazer o quê? A minha função de decisão é o sinal de f de x. F de x é o quê? É o W estrela x mais B estrela. Vou pegar o sinal disso aqui. Substituindo o W estrela pela definição dele, eu tenho o quê? Somatório para xi, yi, alfa i estrela, xi, x mais B estrela. Então, eu plugo meu x aqui, calculo esse aqui. Deu mais 1 ou deu menos 1? Se der negativo, classe 1. Se der positivo, classe 2. Eu pego o sinal daqui. Tudo bem, pessoal? Então, essa é a ideia. Tudo bem? Quem que é o W? Olhando lá na interpretação geométrica, quem que são esses caras? Que o W estrela e o B estrela. O W estrela, pessoal, ele, digamos assim, ele controla a inclinação do hiperplano óptico. A inclinação do hiperplano óptico é o W estrela. E o B estrela, ele define a posição entre as margens que o meu vetor vai ficar. Vai ficar aqui, ó, bem no, desculpa, bem no meio das margens. Essa é a ideia. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Então, era isso que eu queria por hora. Vou ficando por aqui. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. E nos vemos em breve com mais vídeos sobre reconhecimento de padrões. Até mais.